Olá, meu nome é Silvana Corbellini, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é um prazer estar aqui participando do Encontro Nacional de Movimentos Docentes. O que eu quero apresentar para vocês hoje, falar um pouquinho, é do quanto a gente tem pensado em relação à educação e do quanto a educação a gente está precisando transformar determinados fatores, né? E um desses apontados é o uso de recursos de tecnologias, de metodologias ativas, né, de educação híbrida, enfim, fatores que hoje são imperativos. Dentro dessa proposta, uma dessas práticas que se mostram bastante promissoras, vamos dizer assim, é a rotação por estações, que ela consta numa prática no qual a gente divide a turma de aula em estações, né? E cada estação composta de um determinado grupo e um determinado tema. Esse tema ele pode ser tanto como um tema único, desmembrado em vários outros temas, ou com outros temas interdependentes. Nesse caso dessa prática que eu fiz, foi numa turma de pedagogia de segundo semestre e foi numa aula presencial. Essa turma era composta de 16 alunas e foram, então, 4 grupos de 4 alunas. Na primeira estação, eu disponibilizei alguns slides dentro de um laptop, no qual tinha a biografia e alguns conceitos principais de Piaget. E também tinha uma atividade que elas tinham que realizar sempre em relação ao conteúdo que estavam estudando. Com essa atividade também elas tinham que fazer um relatório sempre ao terminar. Na segunda estação, então eu selecionei da internet um vídeo que trabalhava os estágios de desenvolvimento de Piaget, um vídeo bem didático, e também tinha uma outra atividade na qual elas tinham que partir desses vídeos, identificar nas crianças que faziam parte das suas relações, tentar pensar em que estágio de desenvolvimento cada uma dessas crianças estavam identificando as características. Na terceira estação, então, eu levei um material impresso, que era sobre o método clínico de Piaget. Então, e levei também um material para elas fazerem alguns dos testes piagetianos. Então, levei alguns botões, alguns palitos, e elas foram realizando os testes e tudo foram relatando. E na quarta estação, então, eu levei outro material impresso, que eram sobre as interações sociais. A partir desse material, elas tinham que pensar as interações sociais dentro da sala de aula e pensar em formas de que a gente conseguisse fomentar mais cooperação nas nossas relações em salas de aula. Então, depois desse tempo, né, em que cada grupo passou por cada uma das estações, nós realizamos um único grupo e fizemos o fechamento dessa atividade. Nesse fechamento, cada grupo foi apresentando, estação por estação, as suas dúvidas, né, as suas compreensões e também o relato das suas atividades, e fomos debatendo no grande grupo. E, então, até passar pela quarta estação, fizemos um fechamento geral do início da teoria de Piaget, que é interessante pontuar que essa teoria, geralmente, os alunos têm bastante dificuldade no início de compreender. Então, a gente fez a avaliação no final dessa atividade, dessa prática, né? E os alunos gostaram muito, né, da forma como essa prática funciona, gostaram de trabalhar em pequenos grupos e gostaram dos materiais pontuais e também das atividades relacionadas àquele, cada um dos conteúdos. Então, essa prática se mostrou bastante promissora, assim, né, em sentidos de aprendizagens. Elas colocaram que essa flexibilização também de tempo, de não ficar muito tempo em cima de um conteúdo, ajudou elas a refletirem sobre cada um dos pontos e as atividades. E, no fim, né, como elas também, ao longo do semestre, tinham que apresentar um trabalho em grupo, foi muito legal, porque um dos grupos se utilizou da rotação por estações. Elas foram trabalhar as inteligências múltiplas de Gardner e, então, optaram por essa prática, o que se mostrou muito interessante, conseguiram fazer um bom planejamento, adequação dos conteúdos e fizeram um trabalho até melhor que a professora, né? O que, claro, que nos enche também de orgulho.
Então, isso mostra, né, quanto essa prática foi significativa para elas. Inclusive, depois a gente apresentou essa prática no Salão de Iniciação Científica da Universidade. Aqui está o link para quem quiser assistir. E aqui estão as referências, que também estão no artigo, que está disponibilizado. E meu muito obrigado e cuidemo-nos. Era isso.